Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, na minha opinião. Esta aula me lembra um pouco aquela aula que eu gravei faz pouco tempo, que era cuidado com a pronúncia. Ali eu mostrava para você as diferenças entre pequenos sons nas palavras que fazem as palavras terem um sentido diferente, né? Então, eram umas palavras parecidas, com diferenças pequenas, e dependendo da pronúncia que tem esses sons, se você pronunciasse certo, tá tudo bem, mas se você pronunciasse errado essas duas palavras, daria para confundir uma com a outra. Enfim, eram umas palavras parecidas, mas diferentes. E esse é o tópico desta aula de hoje. São palavras parecidas, mas diferentes. Então, a gente vai ver aqui uns pares de palavras que parecem muito uma com a outra, mas o sentido delas é bem diferente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui, já vou passar para a tela do computador, deixa eu clicar. Ok, agora eu acho que você já consegue ver a minha tela. Vamos ter um documento de apoio aqui, um PDF que eu preparei. E embaixo eu vou fazer mais algumas anotações durante a aula. Esse documento, esse PDF, você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo. E essas anotações que eu vou fazer aqui, você pode ver também na descrição do vídeo. Ok, eu acho que é isso de introdução e podemos já passar direto para a aula. Já logo com o primeiro exemplo você vai entender sobre o que é esta aula. Ok, temos aqui duas palavras, dziadziuś e dzidziuś. Não sei se você já ouviu as duas ou talvez você tenha ouvido as duas, mas pensava que era a mesma palavra. Não, são duas palavras diferentes. Uma é dziadziuś, outra é dzidziuś, e a diferença entre elas é só esta letrinha A aqui, no meio desta primeira palavra. E você consegue ouvir esta letrinha A na pronúncia. Se você prestar muita atenção, você vai ouvir. Olha, esta palavra aqui, eu vou pronunciar primeiro, é dziadziuś, dziadziuś, dziadziuś. E esta palavra, a segunda aqui, não tem a letrinha A. Então, como a gente pronuncia esta palavra? Dzidziuś, dzidziuś. Dá para ouvir, né? É dziadziuś e dzidziuś. Agora, qual é o significado dessas palavras? Dziadziuś, talvez você já conheça até. Dziadziuś significa vovô, vovô, vozinho. Pode ser traduzido assim, enfim, é uma forma diminutiva da palavra avô, ok? Então, já vamos anotar aqui. Dziadziuś significa avô. Opa! Avô, ok? Dziadziuś dziadziuś é vozinho ou vovô. Porque é a forma diminutiva, eu acabei de falar, né? Então, dziadziuś é vovó. E dzidziuś? O que significa dzidziuś? Você sabe? Comenta! Se você já conhecia essas palavras, fala para mim nos comentários. Dzidziuś significa bebê. Bem diferente, né? Então, uma é sobre uma palavra conectada com uma pessoa mais idosa já, um avô, avôzinho. E a segunda palavra é bem pelo contrário, é sobre um bebezinho. Dá pra traduzir não como bebê, mas como bebezinho, porque também é que não tem uma palavra não diminutiva, não tem uma forma não diminutiva desta palavra aqui. Então, bebê ou bebezinho, a gente fala dzidziuś. Ok, agora temos uma frase com cada uma dessas palavras, ok? Vamos lá.
Vamos para a frase com a primeira palavra dziaduś. Temos aqui: mój dziaduś jest już na emeryturze. Meu vovô já está aposentado. Mój significa meu. Deixa eu ver, talvez eu aumente um pouquinho. Não, assim já é demais. Mas assim acho que fica melhor. Mój, então, significa meu. Deixa eu anotar. Mój significa, meu. Dziaduś, a gente já sabe, vovô. Jest significa está. Już significa já. Na emeryturze significa aposentado. Não é literalmente aposentado, porque não é um adjetivo. Emeryturze vem da palavra emeritura, que significa aposentadoria. E na emeryturze é como se fosse na aposentadoria, porque é dessa forma que a gente fala em polonês. Ok? A gente não usa um adjetivo igual em português aqui, já está aposentado. A gente fala tipo, já está na aposentadoria. Essa é a forma de falar, porque emeryturze vem de emeritura, mudou a forma por causa da declinação. Mas sim, é um substantivo que significa aposentadoria. Tá bom? Vamos lá. Mais uma vez então, de novo. Mój significa meu. Dziaduś, vovô. Jest, está. Już, já. Na emeryturze, aposentado. Mój dziaduś jest już na emeryturze. Mój dziaduś jest już na emeryturze. Eu estou aqui dando risada um pouquinho porque essa frase me lembra uma história que aconteceu comigo e com o Cris. Eu sempre chamo o meu avô de dziaduś. Sempre ou quase sempre. Enfim, é dziaduś. E assim também que conhece dziaduś ou dziadzio, é assim que a família do Cris conhece um dos meus avós, um que foi para o Brasil. Então, o nome do meu avô é dziadzio ou dziaduś, porque era assim que eu chamava ele e todo mundo começou a chamar ele assim lá no Brasil. E o Cris chamou meu avô de dziaduś sempre, porque ele ouvia eu falando assim, ele começou a falar assim desde o começo e pronto, e é dziaduś. E na família é totalmente normal, todo mundo, tipo, isso não é surpreendente, todo mundo sabe, eu sempre chamo assim, o Cris também. Mas teve uma vez, lá uns 2 ou 3 anos atrás já, eu acho que o Cris foi ligar para os Correios, a gente estava na Polônia, o Cris estava ligando lá, e ele queria perguntar nos Correios sobre uma encomenda. Ele perguntou, falou para a senhora lá no telefone o número da encomenda, tudo certinho, e no final ele queria perguntar se o avô poderia buscar a encomenda, porque a gente não estaria lá, não sei. Enfim, ele estava resolvendo sozinho. E eu e a minha família ouvindo, os meus pais, os meus avós, acho que estavam lá também. E a Cris no telefone, falando tudo muito sério, né? É com uma senhora, então tudo pani, uma conversa bem normal, mas meio que séria, tipo formal. Aí a Cris perguntou, e o dziaduś pode buscar a encomenda? E todo mundo deu risada, mas assim, bem quietinho para não dar para ouvir. Por quê? Porque dziaduś é uma forma, a Cris dando risada aqui, é uma forma muito carinhosa de falar com o avô. Só que significa tipo vovô ou vozinho. Então, a gente espera que as pessoas falem assim entre a família, tudo bem. Que a gente chame assim os nossos avós, tudo bem. Mas falar com uma pessoa estranha, com alguma senhora que você nunca viu na vida, tratando por pani,
e perguntar se o Dziadziuś pode buscar a encomenda, parece ser, tipo, é muito fofo. E foi engraçado. Então é por isso que eu estou dando aqui risada, porque tô lembrando dessa história quando estou vendo essa palavra Dziadziuś aqui. E só para você saber, no geral, como a gente esperaria que o Chris falasse naquela situação. A gente esperaria que o Chris falasse Dziadek, porque Dziadek é simplesmente avô, ok? E esse Dziadziuś é uma forma bem carinhosa, é vovó, ou vozinho, ou vovó. Ok, então, agora depois desta história, talvez eu leia ainda duas vezes esta frase em polonês e a gente vai passar para a próxima frase. Temos aqui então, mój dziadziuś jest już na emeryturze. Mój dziadziuś jest już na emeryturze. E vamos passar para a segunda frase, a segunda palavra e a segunda frase, que é dzidziuś. Dzidziuś, então, bebê ou bebezinho. E a nossa frase aqui é Oli i Waleremu urodzi się dzidziuś. Oli i Waleremu urodzi się dzidziuś. O que significa a Ola e o Valery vão ter bebê, bebezinho, poderia ser. Então, é assim. Oli i Waleremu significa a Ola e Valery. Só que temos aqui esses nomes foram declinados, por isso Ola virou Oli e Valery virou Waleremu. Porque é como se fosse a Ola, mas a Ola tipo com a crase e ao Valery, aí já eu explico a outra parte da frase, tá? Mas aqui está declinado. E posso só anotar que I significa este E aqui, ok? Ok, urodzi się, na verdade, literalmente significa vai nascer. Vai nascer. E é assim que a gente fala em polonês. Bom, dá para falar diferente também. Dá para falar a Ola e o Valery vão ter bebê, filho. Dá para falar assim. Mas é normal falar de uma outra forma também, que é esta forma aqui, urodzi się. Então, vai nascer. Então, é como se a gente estivesse falando nesta frase em polonês. A Ola e ao Valery vai nascer bebê. Tá bom? É dessa forma que está falado aqui em polonês. E dzidziuś é bebê ou bebezinho. Então, mais uma vez. Oli e Waleremu, é como se fosse a Ola, mas aquela A com crase. A Ola e ao Valery vai nascer bebê. Só que urodzi się vai nascer e dzidziuś bebê. E em português temos a Ola e o Valery vão ter bebê. E deixa eu falar esta frase em polonês então, de novo. Oli i Waleremu urodzi się dzidziuś. Oli i Waleremu urodzi się dzidziuś. A Ola e o Valery vão ter bebê. E vamos passar então para o segundo par de palavras que são parecidas, mas diferentes. Vamos ver o que eu lembrei aqui. É wiedzieć i widzieć. Wiedzieć e widzieć, sim, são duas coisas diferentes em polonês. Não sei se você já sabe, mas wiedzieć aqui significa saber e tem E, ok? Então, saber, wiedzieć. E widzieć significa o quê? Você já sabe? Widzieć significa ver. Então, wiedzieć com E. Com dois Es, né? Porque está aqui e está nos dois verbos. Mas esse primeiro temos só na primeira palavra. E wiedzieć com este primeiro significa saber. E a outra palavra que é widzieć significa ver. Ok, então wiedzieć é saber, widzieć é ver. Aqui talvez seja um pouquinho mais difícil de você reparar essa diferença na pronúncia, porque em temos wie e no outro temos vi, mas na palavra fica meio que misturado, né? Aqui temos
wiedzieć, wiedzieć, mais aberto assim, mais pro sorriso, wiedzieć. E o outro é widzieć. Então, nesse primeiro eu estou sorrindo na primeira parte da palavra. É wiedzieć, wiedzieć, ok? E aqui temos widzieć, widzieć, tá bom? Wiedzieć e widzieć. E vamos passar para a parte das frases aqui. Primeiro, o verbo wiedzieć, saber. Wiedziałaś, że oni się rozstali? Você sabia que eles tinham se separado? Então, wiedziałaś significa você sabia. Só que wiedziałaś é uma forma feminina. Então, assim a gente falaria com uma mulher. Se eu fosse fazer essa pergunta para uma mulher, eu falaria exatamente assim. Wiedziałaś, você sabia? Se eu fosse fazer essa pergunta para um homem, deixa eu colocar aqui, que é a versão feminina. Se eu fosse fazer essa pergunta para um homem, eu falaria wiedziałeś. Tem uma forma diferente, tá? No verbo. Se a gente estiver falando com uma mulher, é wiedziałaś, você sabia. Agora, se fosse para fazer essa pergunta para um homem, seria wiedziałeś, você sabia, tá? O sentido não muda, mas muda a forma do verbo. É você sabia. Że, aqui, że significa que. Que. Oni significa eles. E się rozstali significa se separaram ou terminaram, poderia ser também em português. Terminaram, se separaram. Ou como você pode ver aqui, tinham se separado. Também seria assim em polonês. Ou tinham terminado, também seria assim, ok? Então, de novo, wiedziałaś, você sabia, że, que, oni, eles, się rozstali, tinham se separado, tinham terminado, ou que eles terminaram, que eles se separaram. Sim, em polonês a gente não usa esse verbo, não sei, nem se a gente tem. Sim, existe esse tempo verbal em polonês, mas a gente praticamente não usa ele, ok? Então a gente simplesmente falaria, você sabia que eles se separaram? Ou você sabia que eles terminaram? Ok. E a frase toda em polonês? Wiedziałaś, że oni się rozstali? Wiedziałaś, że oni się rozstali? Você sabia que eles tinham se separado? E agora vamos passar para o segundo verbo, que é widzieć, ver. E temos aqui, eu coloquei na mesma pessoa, na mesma forma, ok? Para você ver a semelhança. Temos aqui wiedziałaś e aqui temos widziałaś. Então, widziałaś, sem aquele primeiro significa você viu, ok? Então, widziałaś já seria você viu. E também é uma forma feminina. Aqui também, se a gente quisesse falar esta frase para um homem, seria diferente. Seria widziałeś. Agora, aqui temos widziałaś. Então, é uma forma feminina. Falando com uma mulher, a gente falaria assim. Widziałaś, você viu? Gdzieś. Gdzieś é uma palavra super curta que significa em algum lugar. Em português não temos uma palavra para isso, né? Tem que falar em algum lugar. Em polonês é simplesmente gdzieś. Moje significa meus. Meus ou minhas, dependendo da frase. Moje, meus ou minhas. E oculare significa óculos. Oculare é óculos. Então, de novo. Widziałaś, você viu, gdzieś, em algum lugar. Moje, meus,
okulary? Oculus. Widziałaś gdzieś moje okulary? Widziałaś gdzieś moje oculary? Você viu meus óculos em algum lugar? E vamos passar então para o próximo par de palavras. A gente já viu aqui dziadziuś, vovô, e dzidziuś, bebezinho. A gente já viu wiedzieć, saber, e widzieć, ver. Agora temos list e list. Ah, já mostrei o que significa, né? Olha, essas palavras aqui, para um polonês, nem são muito parecidas, porque esta aqui é list, ok? E aqui é list. Então, a pronúncia dessas palavras, pelo menos para mim, é bem diferente. List, list. Só que o que acontece? Como em português do Brasil, a gente muitas vezes faz as letrinhas soarem mais suave, e um T vira T, né? Aí já muda um pouco a situação nossa, porque se você pronunciar certo, aqui fica list e aqui fica list. Mas muitas pessoas confundem um pouco essa pronúncia. E isso aqui pronunciamos como list, ok? Suavizando essas consoantes aqui. Então, falamos list ou list mesmo, mas não. Aqui temos list, realmente. Temos sh e ch. No final, sh, ch, fica list, mas aqui é seco, é st, ok? Então é list, list, list e list. O que essas palavras significam? List. List significa folha, mas é aquela folha da árvore, uma folha de papel seria diferente. E list é uma carta. Lista não, list. Uma carta. Tá bom? Então, lembre-se de que é diferente a pronúncia em polonês. Isso aqui é suave mesmo, é list. Agora, esse aqui é bem seco, list. St. Tá? E temos aqui as nossas frases. Então, o list significa folha. Vamos ver a frase. Zawsze dodaję do zupy liść laurowy. Eu sempre coloco uma folha de louro na sopa. Zawsze significa sempre. Dodaję. Dodaję literalmente significa adiciono, mas aqui em português é muito mais natural se eu falar coloco. Mas dodaję é adiciono. Então vou anotar aqui assim. Dodaję, adiciono. Do zupy. Para a sopa, ou aqui temos na sopa. Do, no geral, eu acho que é melhor traduzir como para. Tipo, para algum lugar. Para a sopa, poderia ser também. Zup vem da palavra zupa com A no final, que mudou para zup por causa da declinação. E zupa significa sopa. List, a gente já sabe que é folha. E laurowy é de louro. É um adjetivo, tá? Laurowy. De louro, mas é um adjetivo em polonês. Vou colocar assim. De adjetivo. Ok, mais uma vez então, passo a passo. Zawsze, sempre. Dodaję, adiciono, ou aqui temos coloco. Do zupy, para a sopa, ou aqui na sopa. Liść, folha. Laurowy, de louro. Então, a frase toda. Zawsze dodaję do zupy liść laurowy. Zawsze dodaję do zupy liść laurowy. Zawsze dodaję do zupy liść laurowy. Eu sempre coloco uma folha de louro na sopa. E uma frase com outra palavra, que é list. Przyszedł do mnie jakiś list. Chegou alguma carta para mim? Przyszedł significa chegou ou veio. Na verdade, é tipo ele chegou ou veio, tá? Porque ela chegou seria diferente. Então, é ele, porque list é uma carta em português, mas em polonês, list
é tipo carta. É uma palavra masculina, então por isso a gente fala ele chegou. Carta chegou, tá? Então, przyszedł é ele veio ou ele chegou. Do mnie, para mim. Ó, aqui temos esse do, ok? Do que eu tinha anotado que é para. Mnie significa mim. Ó, aqui temos declinação tanto em polonês quanto em português, né? Porque mnie vem de palavra ja, que traduzimos como eu em português. Só que aqui, em polonês, ja muda para mnie e eu muda para mim em português. Então, do mnie é para mim. Temos a declinação da palavra eu aqui na língua portuguesa. Jakiś significa algum. Aqui temos alguma, porque carta em português é uma carta, né? Então, alguma carta, mas em polonês é algum carta, que carta é uma palavra masculina, como eu tinha falado. Então, jakiś é algum e list é carta. De novo, então. Przyszedł, chegou ou veio. Do mnie, para mim. Jakiś, algum. E list, carta. A frase toda em polonês. Przyszedł do mnie jakiś list. Przyszedł do mnie jakiś list. Przyszedł do mnie jakiś list. Chegou alguma carta para mim? E vamos passar então para as próximas duas palavras. Nigdy e nigdzie. Aqui temos uma situação parecida que nas palavras anteriores, como eu tinha falado, para mim essas palavras não são muito parecidas, list e list, mas para isso você tem que pronunciar elas corretamente em polonês. Se você confundir a pronúncia, a pessoa pode entender errado, ok? E a mesma coisa acontece aqui. Para mim essas palavras nem são parecidas. Eu nunca pensei nessas duas palavras como em palavras parecidas. Mas muitas vezes, já aconteceu, que eu ouvi um aluno, uma pessoa falando esta palavra aqui, querendo dizer esta palavra aqui, mas eu entendi esta palavra aqui. Por quê? Por causa desse jeito de suavizar as consoantes. Esta palavra aqui não é suave, não soa suave, é nigdy. Nigdy. Eu falaria que é uma palavra seca. E esta palavra aqui é nigdzie. Nigdzie. Então já é mais suave, né? Aqui temos. Esse ni não muda, tá? Ni e ni é igual. Mas aqui temos gdy e aqui temos gdzie. Só que muitas vezes as pessoas do Brasil pronunciam este gdy como gdi ou gdzie. Talvez mais como gdi, mas se alguém falar nigdi, eu já vou entender isto aqui, não isso aqui, tá? Então, cuidado. Nigdy significa nunca e nigdzie significa em nenhum lugar, em lugar nenhum, tá? Vamos anotar aqui. Nigdy. Nigdy é nunca. Pode ir treinando a pronúncia dessas duas palavras, porque de verdade, na verdade, esses dois exemplos, list e nigdy, nigdzie, eu só pensei nesses exemplos porque já ouvi muitas pessoas que estão aprendendo polonês, as pessoas do Brasil, pronunciado errado esta segunda palavra. Então, pronunciando esta segunda aqui como se fosse a primeira, então, list, e aqui deveria ser list, ou aqui essa primeira pronunciando como aqui a segunda, é nigdy, e não nigdzie, tá? Ok, então nigdy é nunca e nigdzie, como eu tinha falado, em nenhum lugar, em lugar nenhum, nigdzie, em lugar nenhum. Ok, e vamos então para as frases. Nigdy é nunca, e temos aqui o exemplo da frase: nigdy im tego nie wybaczę. Eu nunca os perdoarei. Nigdy significa nunca. Im significa os, ok? É de eles, mas é uma das formas. É os, neste caso.
mas é de eles e não de os livros, por exemplo, não. Tego vem da palavra to, que significa isso. Então, na verdade, em polonês até a gente fala aqui nesta frase, eu nunca vou perdoar isso, tá? É nesse sentido. To ou tego, vou colocar aqui to ou tego, isto ou isso. Nie significa não, e aqui temos uma dupla negação. Isso acontece em polonês. Isso não faz sentido, mas é assim a língua polonesa. Já explicou o que é. Wybaczę significa vou perdoar ou perdoarei. Deixa eu anotar aqui. Wybaczę, perdoarei ou vou perdoar. Ok. O que é essa dupla negação? É que a gente fala nunca e fala não na mesma frase, ok? Então, em português a gente tem eu nunca vou perdoar, eu nunca perdoarei. Em polonês a gente fala eu nunca não perdoarei, eu nunca não vou perdoar. E isso, eu acho que isso não faz muito sentido, mas a língua polonesa é assim, então é assim que a gente falaria em polonês, tá? Mais uma vez, então aqui, nigdy, nunca, im. Os, neste caso, tipo, a eles, né? Eles, a eles. Tego, isso, nie, não, wybaczę, vou perdoar, perdoarei. Então, nigdy im tego nie wybaczę. Nigdy im tego nie wybaczę. Eu nunca os perdoarei isso, poderíamos falar, né? Para ter esse tego aqui. E agora vamos para a segunda palavra, que é nigdzie, em nenhum lugar, em lugar nenhum. E a nossa frase, nigdzie nie mogę znaleźć kluczy. Não consigo encontrar minhas chaves em lugar nenhum. Então, temos nigdzie, que significa em lugar nenhum. Nie mogę, não consigo, nie é não, e mogę, eu posso, eu consigo. Posso ou consigo. Znaleźć, encontrar, achar. E klucze vem da palavra klucze, com E no final, que significa chaves. Então, de novo, nigdzie, em lugar nenhum. Nie mogę, não consigo. Znaleźć, encontrar, achar. E klucze, chaves. Klucze virou klucze por causa da declinação. Klucze, sempre aqui nas anotações, eu coloco a forma principal da palavra. E aqui, nas frases, está uma palavra declinada. Então, klucze virou klucze, que significa chaves. Em polonês não temos a palavra minhas, né? Porque não precisa. Não consigo encontrar chaves. Poderia ser as chaves, né, em português. Mas, ok, tá tudo certo. Vamos ver a frase inteira agora. Nigdzie nie mogę znaleźć kluczy. Nigdzie nie mogę znaleźć kluczy. Vamos ver. Essa já foi a última palavra. Eu estava lembrando ainda, quando comecei a gravar a aula, um pouquinho antes, que tem ainda umas palavras que várias pessoas confundem. Então, vou anotar aqui ainda, ok? Księżyc, książę, książka e ksiądz. Eu também nunca pensei que essas palavras eram parecidas, mas realmente são. Księżyc significa lua. Książę significa príncipe. Príncipe. Książka significa livro. E ksiądz significa padre. Por que ksiądz está aqui? Talvez seja a palavra mais diferente dessas todas. Porque esse ksiądz, dependendo da declinação, pode ficar księdza, aí já aparece mais com księżyc, né? Księżyc, księdza. Ou, quando é no plural, ainda pode virar księża ou księży,
que significa padres, ok? Księża é a forma principal, księży é uma das formas por causa que pode ficar essa palavra por causa da declinação. Então, księży significa padres. Aí realmente é muito parecido, né? Księży e księżyc são uma letrinha de diferença. Księża, książę, muito parecido, né? Książka também. E aqui ksiądz, mais ou menos, talvez. Mas então, mais uma vez. Eu não coloquei isso aqui porque, não sei, provavelmente não tinha lembrado quando estava preparando a aula. Mas só para ficar claro. Księżyc é lua. Książę, príncipe. Książka, livro. Ksiądz ou księdza, padre. Księża ou księży, padres. Tá? Ok. E só para resumir o que a gente aprendeu hoje, a gente aprendeu que dziadziuś é vovó e dzidziuś é bebê ou bebezinho. Wiedzieć, com esse primeiro é saber e widzieć é ver. Liść, folha, list, carta. Nigdy, nunca, nigdzie, em lugar nenhum. Ok, então, muito obrigada por você ter assistido esta aula aqui, por você ter aprendido um pouquinho mais de polonês comigo. Eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like, comenta para mim, fala o que você achou da aula, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe nos comentários também, que eu vou responder. E o que mais? Eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. E lembra que você pode baixar esse documento que a gente estava usando aqui, ok? O PDF. Dziękuję bardzo i pa, pa!